Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, lição do dia 10 de maio, lição número 6, que tem por título A Trindade Envolvida na Adoração. O fundamento encontra-se em Hebreus capítulo 1, versículo 6, e a leitura bíblica em classe, também em Hebreus capítulo 1, do primeiro versículo ao 8º e o versículo 13, ao qual nós leremos neste momento. Fundamento. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Nossa leitura bíblica em classe. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Amém? Quero, antes de iniciarmos a lição propriamente dita, partindo para a introdução, quero estar orando juntamente com os irmãos. Senhor, te agradeço e te louvo por esta oportunidade de mais uma vez aprender a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, nosso ensinador, ele venha, Pai, palestrar as nossas vidas, os nossos corações, para que venhamos aprender um pouco mais da tua palavra. Sê conosco, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. De posse da sua revista, a introdução ela nos diz o seguinte: estudaremos nesta lição como a Trindade trabalha para que o homem adore o seu Criador, como se manifesta na forma de três pessoas que emanam da mesma substância e agem de forma harmônica sempre para o mesmo propósito. Amados irmãos, fomos criados pelo Senhor com a finalidade de o adorar, com a finalidade de apresentarmos a Ele sempre o nosso melhor, sempre reconhecendo que Ele é o Criador e nós somos apenas as suas criaturas, e através de Cristo, logicamente, seus filhos. E Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento no que tange à adoração. Ele não divide a sua adoração com ninguém. Aquilo que devemos render a Ele, somente a Ele, jamais podemos pensar em adorar a outro ser ou alguém. Somente a Ele é digno de adoração e de louvor. E a Trindade ela está totalmente atrelada a isso, a adoração. Ela está presente na adoração. Veremos nesta lição que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm um papel fundamental na adoração. Para nós introduzirmos esta lição, quero lembrar aos irmãos de um livro da Bíblia, livro de Salmos, conhecido como o Inário do povo de Deus, o Inário dos israelitas. Para os irmãos terem uma ideia que de todos os livros, os 66 que nós temos como livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, todos os livros, 66, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas um nos chama a atenção. Porque esse único livro nos chama a atenção? Porque os demais, os 65 outros,
Deus ele inspira um homem para que ele possa ser ouvido pelo homem. Deus ele inspirou Moisés, inspirou os profetas, inspirou mulheres para que essas pessoas passassem a mensagem de Deus para o seu povo. Entretanto, o livro de Salmo, ele tem uma particularidade, porque Deus inspirou homens para esses homens falar com Deus. Diferentemente dos outros livros, onde Deus inspirou homens para esses homens falar para homens acerca de Deus, o livro de Salmos ele foi inspirado pelo Espírito Santo para o homem poder falar com Deus. E sabemos que o livro de Salmos é um livro do Inário de Israel, né? Um livro poético. E que nos chama a atenção é que até para adorarmos ao Senhor, a gente precisa dele. A gente precisa do Espírito Santo. E é isso que vamos ver no decorrer dessa lição. Amém? Então, o primeiro tópico da lição diz o seguinte: a adoração é devida a Deus. O subtópico diz o seguinte: o Deus Filho foi indicado pelo Pai para ser adorado. O escritor aos Hebreus registrou o que diz o Pai. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Qualquer que seja o argumento teológico sobre essa passagem, que são muitos, o âmago essencial é que Jesus é Deus e, como tal, deve ser adorado por todos, inclusive os anjos. Seguindo essa linha, hoje, quando a igreja adora ao Deus Pai, o faz por meio do Deus Filho. Ele disse: na verdade vos digo, que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Vemos aqui logo no início desse subtópico, que devemos adorar o Senhor. E só podemos adorar ao Senhor através do seu Filho, Jesus Cristo. É através dele que o Senhor, que o nosso Pai, que o nosso Deus, ele recebe a nossa adoração. E o interessante é que, além de Jesus, né, ser esse caminho, né, ser esse elo que compõe esta adoração, ele também é adorado. Ele também deve ser adorado. E o interessante é que, lendo a palavra de Deus, nós observamos que até mesmo no Antigo Testamento, Jesus ele já era adorado. Inconscientemente, mas ele era adorado. Em algumas passagens do Antigo Testamento, nós lemos acerca de um anjo. E esse anjo ele é diferente de todos os demais. Esse anjo ele é chamado como o anjo do Senhor. E esse anjo ele tem algumas particularidades, algumas peculiaridades que se distinguem, né, de todos os outros seres criados. Na verdade, dois seres criados, né? Senão vai dar intenção, vai dar a entender que esse anjo do Senhor ele foi criado. E na verdade ele não foi criado. Porque esse anjo do Senhor ele fala do próprio Senhor Jesus. As suas aparições esporádicas que ele teve no Antigo Testamento. Só para os irmãos terem uma ideia, se lembra do juiz chamado Sansão? A palavra de Deus diz que Manoá, seu pai, era casado e não tinha filhos. E de repente aparece para a esposa de Manoá um anjo do Senhor, e diz que ela teria um filho. E ela conta para o seu marido, a história toda nós conhecemos. E depois Manoá começa a orar incessantemente ao Senhor para que esse anjo voltasse, lhes desse instruções. E esse anjo voltou. Ele tornou a voltar. Interessante que quando esse anjo tornou a voltar, Manoá quis fazer algumas coisas para ele, ele não aceitou, né? Ele não aceitou. E Manoá fez um altar, um holocausto, os irmãos depois podem ler, lá em Juízes capítulo 13, a palavra de Deus diz que quando Manoá fez um altar ao Senhor, ao Deus Pai, aquele anjo maravilhosamente, ele começa a ficar na fumaça daquele altar,
e ali ele começa a subir, né? Recebendo ali, mostrando ali que ele verdadeiramente seria futuramente aquele sacrifício, né? O anjo do Senhor, e perguntam para ele qual era o seu nome, ele fala que o seu nome era maravilhoso. Quando nós lemos lá Isaías, né? Ele fala de um dos seus nomes, uma de suas características, né? Ele fala que ele é o maravilhoso. Então ali no Antigo Testamento nós já vemos ali que esse anjo era diferente, porque sabemos que anjo não aceita adoração. O anjo, ele é um ser criado, ele adora a Deus, mas esse anjo é diferente, ele perdoa pecados. Esse anjo, ele recebe adoração. E se ele recebe adoração e se ele perdoa pecados, nada mais é do que uma tipologia, né? Uma prefiguração de Cristo Jesus. Ele ainda não havia se manifestado, né? Da maneira qual nós conhecemos a partir do Novo Testamento. Mas ali no Antigo Testamento ele aparecia esporadicamente e nós vemos que todas as vezes que ele aparece, ele é adorado. Então nós vemos que a nossa adoração ela é devida a Deus. E nós adoramos o Filho, porque o Filho também é Deus. O subtópico 1.2 diz o seguinte: o Deus Espírito Santo também está envolvido na adoração. É fácil perceber a ação de Deus, Espírito Santo, no processo de adoração. Paulo faz questão de esclarecer aos fiéis como a Trindade se envolve na adoração. Disse que nós, que somos para o louvor da glória do Deus Pai, e para isso primeiro esperamos em Cristo, estamos nele depois de ouvirmos sua palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Assim, o homem é envolvido no processo de adoração ao Deus triuno, pela própria Trindade que trabalha de forma intrinsecamente ligada. Disse ainda que devíamos encher do Espírito Santo, dando sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ele está também envolvido na adoração. Como eu disse no início, o Espírito Santo inspirou homens para que fizesse um livro, né? que é chamado por nós como o Inário de Israel, livro poético. E não é diferente hoje. Para nós adorarmos verdadeiramente ao Senhor, primeiramente nós temos que reconhecer quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós fizemos, quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele faz por nós. E somente o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Porque a partir do momento em que o homem ele reconhece que ele é um pecador, que ele é réu, que está propenso a ser condenado eternamente, que ele precisa de um Salvador e esse Salvador é Cristo. Quem convence o homem não são palavras persuasivas humanas, mas sim o Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor. E a partir do momento que o Espírito Santo de Deus nos convence que somos pecadores e nós nos arrependemos, esse próprio Espírito ele nos sela, né? Ele nos marca como propriedade exclusiva de Deus. E quando somos propriedades exclusivas de Deus, podemos dizer como Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, o meu desejo é de render-lhe graças, render-lhe louvor, render a Deus graças, render a Deus louvor, render ao Espírito Santo de Deus graças também, e de render ao Espírito Santo de Deus louvor, porque eles são Deus. Porque ninguém poderia fazer o que a Trindade fez por nós. Ninguém poderia fazer o que Deus fez por nós. Ninguém poderia fazer o que o Filho fez por nós. E ninguém poderia fazer e ainda faz por nós o que o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo de Deus ele está intrinsecamente envolvido nesta adoração. Quantas das vezes nós estamos orando, estamos louvando ao Senhor, e a presença de Deus ela se faz notória em nossas vidas, e começamos a chorar na presença de Deus, começamos a falar em línguas estranhas na presença de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus se movendo em nós, para que possamos adorar o Senhor.
Quantas das vezes falamos em línguas estranhas, né? E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo leva a Deus, né, como gemidos inexprimíveis, né, ao trono de Deus. Às vezes a gente não sabe o que está pedindo a Deus, nem o que precisa pedir a Deus. Às vezes a gente até pede errado, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que nós precisamos e leva a Deus aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. E é Ele que faz com que a gente venha adorar ao Senhor. É Ele que nos impulsiona. É Ele que nos dá, né, esta capacidade de adorarmos o Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, ele está envolvido sim na adoração. A partir do momento em que nós devotamos um tempo das nossas vidas para adorarmos ao Senhor e colocamos esse propósito no nosso coração, quer seja na nossa casa, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa igreja, aonde quer que seja, a partir do momento em que colocamos o desejo do coração de adorarmos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele se move, ele trabalha em nossas vidas para que possamos prestar ao Senhor uma perfeita adoração, um perfeito louvor. Então o Espírito Santo de Deus, ele está envolvido na adoração. Quando estamos adorando ao Senhor, ele está presente, ele está envolvido e Deus recebe a nossa adoração. Segundo tópico diz dos componentes da adoração promovida pela Trindade. E o 2.1 diz o seguinte: as Escrituras influenciam o homem para adorar a Deus com conteúdo. Trabalhando o coração do adorador, a palavra das Escrituras o faz compreender e o Espírito de Deus o leva a honrar a Jesus e reconhecê-lo como Senhor. Esse é o primeiro passo para a adoração dirigida pela Trindade. Antes de iniciar a adoração devida a Deus, o homem deve ter ciência do seu estado pecador. E o Consolador enviado por Jesus da parte de Deus é quem prepara o adorador, convencendo do seu pecado e apontando Jesus como Salvador. Pois só o pecador que se chega por Cristo pode oferecer a Deus adoração apropriada e aceitável. Irmãos, segundo Stanley Orton, né, nós temos dois tipos de revelação divina. É a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural, a própria natureza revela a grandeza, a majestade, o senhorio e a existência de Deus. Ao olharmos as coisas macros, né, as coisas visíveis, nós vemos a manifestação do poder de Deus. Quando nós também observamos as coisas que a olho nu não nos é possível observar, por exemplo, a gente pega um microscópio, uma lupa, um microscópio, e começamos a observar, né, aquele mundo microscópio, como tem ali uma engenhosidade. Homem nenhum poderia fazer aquilo. Quem foi que fez isso? Foi Deus. Então Deus, pela sua própria natureza, né, Romanos capítulo 1 fala bem sobre isso, ele nos mostra a sua revelação natural. Pode ser uma pessoa que esteja numa tribo bem longínqua, numa tribo bem afastada, nunca teve contato com as tecnologias, com o conhecimento que nós temos hoje, mas ela lá na natureza, lá no seu habitat, ela pode ver a grandeza e a majestade de Deus, como Deus se revela ali na sua criação, através da revelação natural. E em Romanos, né, Paulo fala que nenhuma criatura está escusada, né? Ou seja, está justificada. Chegar naquele grande dia e falar, não conheço o Senhor, né? Nunca ninguém me falou de Deus. Mas a revelação natural mostra que é um ser superior, né? Que é uma mente muito superior, que é uma inteligência muito superior, que é algo muito além da nossa compreensão natural, né? Que criou todas as coisas. Isso tudo é Deus, é a nossa revelação natural. Entretanto, para nós temos uma revelação ainda melhor, mais específica, mais detalhada, que é a revelação especial. Além da revelação natural que nós temos a revelação especial, e essa revelação especial é a palavra do Senhor, palavra de Deus. Foi escrita em aproximadamente 15 séculos, né? Temos ali 66 livros, 1.173 versículos, 1.189 capítulos. Esse livro ele foi escrito por diversas pessoas, né? Desde pessoas bastante cultas, né? Palacianas, como Isaías,
como pessoas simples do campo, né? Como um boieiro, como era Amós. Mas em nenhuma delas, né, nenhum desses livros nós encontramos o quê? Contradições. Se houver algum erro, se houver, né? Antônio Gilberto sempre falava isso, o erro está na tradução, foi quem traduziu, porque a palavra de Deus ela é inerrante, é a palavra do Senhor. Então Deus, ele através da sua palavra, através das escrituras, né? Ele nos dá a sua revelação especial. E o interessante é que nessa revelação especial, dentre várias coisas que nós poderíamos falar aqui, mas não é o caso, nós não estamos falando sobre bibliologia, né? Estamos falando sobre os componentes da adoração, né, da Trindade, a doutrina da Trinidade. E as Escrituras, em relação à nossa lição que nós queremos falar, ela nos mostra como devemos adorar o Senhor. E também como não devemos adorar o Senhor. Porque Deus, ele fecha, né? Porque talvez se ele colocasse somente como nós deveríamos adorar, nós poderíamos acrescentar alguma coisa achando que Deus estava no negócio, mas ele já falou, olha, eu quero que vocês me adorem dessa maneira. E também eu quero que vocês não me adorem dessa maneira aqui. Se vocês fizerem isso, vocês estão pecando contra mim. Lembram lá em Êxodo? O povo saiu do Egito, né? Já estava acostumado com os ritos, estava acostumado à maneira de viver no Egito, e prove ao Senhor fazer a sua nova Constituição, promulgar a sua Constituição, e dentro dessa Constituição, né, que era a Torá, a lei de Deus, mostrar para o povo como ele queria ser adorado, aonde ele queria ser adorado, de que maneira ele queria ser adorado, e como ele não queria ser adorado, né? Ele não queria que o povo imitasse a adoração dos outros povos. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos adorar ao Senhor. Essa revelação especial, ela nos ensina como devemos fazer para alcançar o favor de Deus em nossas orações, em nosso louvor, em nossa gratidão a Ele. O 2.2 diz o seguinte: a adoração com louvor é promovida pelo Espírito Santo. A adoração que flui de um ser cheio do Espírito Santo é com certeza apropriada e aceitável. Segundo escreveu o apóstolo Paulo, porque além de haver comunicação entre os adoradores, falando entre vós com salmos e hinos, há também ações de graças ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, destacando assim uma vez a Trindade na condução da adoração. O Senhor disse por meio do profeta Sofonias que os zelosos adoradores o procurarão vindo de Etiópia. Isso concorda com as palavras de Jesus, que o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade, que são os procurados por Ele. Portanto, devemos adorar a Deus de forma zelosa. Temos vivido tempos difíceis. Temos vivido tempos onde nós devemos começar a pensar e repensar. Porque alguns modismos, né, têm alcançado algumas igrejas, principalmente nós, Assembleias de Deus, temos que ter um cuidado tremendo com isso. Porque a maneira que Deus quer ser adorado, como devemos adorá-lo, a sua palavra já nos diz. Aqui Paulo fala aos Efésios, né? Olha, quando vocês se ajuntarem para adorar ao Senhor, que haja entre vós o quê? Salmos, que haja entre vós hinos, que haja também entre vós o quê? Ações de graça. Temos vivido tempos onde pessoas querem fazer um culto extravagante, uma adoração extravagante, fazendo algumas aberrações, né? Aberrações doutrinárias, que a palavra de Deus ela não coaduna, né? Não nos dá respaldo para isso. E com certeza o Espírito Santo de Deus não está nesse negócio. Não é emocionalismo que vai fazer com que o Espírito Santo de Deus se manifeste em nosso meio e que Deus receba a nossa adoração. Não é o fazer uma coisa extravagante, uma coisa fora do normal, uma coisa típica, uma coisa que muitas das vezes, né, foge da ética, da boa conduta cristã, dizendo que Deus está naquilo e na verdade Deus não está. A adoração verdadeiramente com louvor, o Espírito Santo de Deus faz presente. A igreja primitiva, quando ela se reunia para adorar a Deus, tinha salmos, ou seja, eles cantavam ao Senhor,
Eles louvavam ao Senhor, e não louvavam para o homem. Eles não faziam atos, né, loucos, né, se jogar no morro abaixo, se rolando, imitando um animal, né, rugindo, né, um animal. Isso, Deus não está presente nisso. A verdadeira adoração é com a presença do Espírito Santo. Quando a presença do Espírito Santo está, né, a alegria, a paz, a gozo. Há choro, mas é choro de alegria, de arrependimento, da alegria de estar na presença do Senhor. Há línguas estranhas, sim, né, mas tudo com decência e com ordem. Né? Tudo com decência e com ordem. E esse é o tipo de adoração apropriada e aceitável pelo Senhor. E essa adoração, né, o Espírito Santo de Deus, ela faz com que a gente adore o Senhor. E aqui ele fala no final, né? O Senhor disse por meio do profeta Sofonias que os seus zelosos adoradores o procurarão vindo da Etiópia. Isso concorda com as palavras de Jesus, que o Pai deve ser adorado em espírito e em verdade, e que esses são os procurados por ele. Portanto, devemos adorar a Deus de forma zelosa, com cuidado, com cautela. E interessante é que Deus, né, ele escolheu uma igreja, né? Ele escolheu a igreja, né? E a igreja, quando eu estou falando igreja, não é agora a denominação, nós, Assembleia, mas eu estou falando a igreja universal. Ou seja, aqueles que foram chamados para fora do mundo, logicamente, foram reunidos em nome de Jesus. E digo universal porque é todos os crentes na face da terra, independente de denominação. Então o Espírito Santo de Deus, ele reúne toda essa igreja universal. Para quê? Para que possa adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana queria saber de Jesus aonde que deveria ser adorado, qual era o local apropriado, né? Nós sabemos que nessa época já tinha havido aquela separação e Samaria ficou como o ponto de encontro de adoração no Reino do Norte e Jerusalém continuou no sul. E Jesus, sendo do sul, a mulher samaritana pergunta para ele, olha, onde é que a gente vai adorar? Nossos pais aqui falam que a gente tem que adorar aqui no Monte Gerizim. E vocês falam que tem que adorar a Deus lá em Jerusalém. Onde é que a gente... Aí Jesus responde, olha, nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E só podem adorar o Pai verdadeiramente em espírito e em verdade aqueles que possuem o Espírito Santo. E só possuem o Espírito Santo, no caso aqui agora eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, estou falando selado pelo Espírito Santo, ou seja, a pessoa que passou pela conversão. A pessoa foi regenerada, justificada e santificada. Propriedade exclusiva de Deus, ou seja, selada pelo Espírito Santo. São esses que pertencem à Igreja Universal. Então, esses são os que verdadeiramente adoram o Pai em espírito e em verdade, aqueles que foram salvos. O Espírito Santo de Deus os persuade a adorar a Deus. Essa é a grande diferença daquele que serve para aquele que não serve. O tópico 3 diz sobre os elementos da adoração. 3.1 diz o seguinte, à luz da Bíblia Sagrada, se pode examinar o conteúdo da adoração. Entre outros elementos, destaca-se a gratidão, considerando que sempre que os valores eternos em primeiro lugar. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. A primeira coisa que temos que ter na nossa adoração, o conteúdo da nossa adoração é a gratidão. Se nós nos reunirmos para adorar ao Senhor, o que tem que vir à nossa mente é sermos gratos ao Senhor. Gratos por quê? Gratos pela vida, gratos pelo ar que respiramos, gratos pela saúde, ou gratos até mesmo pela doença, porque Paulo fala em tudo, né? Dê graças. Que essa é a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Sermos gratos pela nossa família, sermos gratos pelo nosso trabalho, sermos gratos pelo nosso salário.
sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que Ele já fez e que temos a certeza que Ele ainda vai fazer. Na nossa adoração, a gratidão ela tem que ser um dos carros-chefe para que Deus possa receber a nossa adoração. Infelizmente, né, muita adoração ela tem perdido o foco. E na hora da adoração, na verdade, está virando petição, né? Meu Deus, eu quero. Se você não me der, eu quero. E na verdade, Deus ele quer ouvir de nós o quê? Senhor, graças a Ti dou por tudo. Primeiro, pela salvação, né? E por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E a outra característica que temos que examinar no conteúdo, temos que ter no conteúdo da nossa adoração, é o louvor, né? O salmista instrui os sacerdotes, melhor dizendo, o salmista instrui os adoradores a celebrar com júbilo, a servir com alegria, a se apresentar ao Senhor com cântico. Uma das maneiras também de nós adorarmos ao Senhor, irmãos, é nós servirmos uns aos outros, né? Lembrando que Jesus ele foi o maior diácono da face da terra. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus foi um diácono por excelência. Que possamos também ser esse diácono por excelência. Que o Espírito Santo de Deus ele possa nos inspirar, né, a sermos sempre servos, independente da posição eclesiástica. A bem da verdade, quanto mais nós crescemos na posição eclesiástica, né, por exemplo, um membro, ele galga, ele vira um auxiliar de trabalho, é um obreiro. Na verdade, ele não está subindo, ele está descendo, né? Quando ele vai ao diaconato, ele não está subindo, ele está descendo mais um pouquinho. Quando ele vai ao presbitério, ele desceu mais. Quando ele vai ao pastor, aí que ele tem que descer mais ainda. Ou seja, ele tem que servir a todos. Servir ao Senhor, servir a comunidade, servir a igreja, ao seu rebanho que está sob a sua confiança. Então, um conteúdo também da adoração que nós não podemos esquecer é a gratidão e também o louvor. Nós não podemos deixar de louvar ao Senhor. É servir a Ele com alegria, é se apresentar sempre a Ele com cântico. Ele adora, né? Deus habita no meio dos louvores. É celebrar com júbilo, celebrar com alegria mesmo, né? Lembrando que o Senhor é bom, que tudo que Ele fez é bom, a sua vontade é boa, né? É perfeita, a sua vontade é agradável aos nossos olhos. E o 3.2 diz o seguinte: obstáculos para a verdadeira adoração. Infelizmente, existem alguns obstáculos. E dois são citados aqui pelo autor, né? Primeiro é a formalidade hipócrita, né? Logicamente, todos nós temos que ser formais, né? Nós temos que ter uma maneira, né? Um modo de operar. Mas aqui o comentarista ele falou com muita propriedade, né? Uma formalidade hipócrita, ou seja, uma formalidade falsa. Jesus disse que alguns adoradores honravam somente com os lábios. A vida estava longe de ser aquilo que verdadeiramente deveria ser, né? Os fariseus eram hipócritas, né? Muitos ali na época de Cristo, eles eram hipócritas, faziam uma formalidade, cumpriam muitos rituais, adoravam a Deus, faziam um show, né? Vamos dizer assim. Mas o coração deles não estava voltado para adorar a Deus. Deus conhecia o coração deles. Então, do ponto de vista de Jesus, quando na adoração, a preocupação dos adoradores é somente o exterior e a aparência, até mesmo com a produção técnica, sem qualidade de vida. São comparadas a sepulcros caiados. Por fora tudo bem, mas por dentro só imundícia, né? Os irmãos sabem muito bem que é um sepulcro, né? A gente vai ao cemitério, temos ali um sepulcro, e ali o rapaz que trabalha nesse cemitério, ele sempre passa um cal, né, nas sepulturas para ficar bem bonito, bem limpinho, branquinho. Mas a gente sabe que dentro daquela sepultura, o que está ali dentro, né, é podre, está em decomposição, né? Não tem nada ali que tem vida, né? A não ser os vermes que estão ali dentro, mas não há vida ali. A pessoa que está ali, o corpo da pessoa dali já está morto, está em decomposição. E Jesus compara, né, a adoração
dos hipócritas dessa maneira: olha, vocês são formais, fazem tudo bonitinho, se arrumam direitinho, vêm na hora para o culto direitinho, dizimam tudo direitinho, né? Eles dizimavam endro, cominho, né? E hortelã, pequenas hortaliças. Eles faziam questão de dizimar aquilo ali e bater no peito e mostrar para todo mundo que eles dizimavam até das mínimas coisas. E Jesus fala para eles, né, lá em Mateus 22, fala: olha, vocês estão fazendo, vocês dizimam endro, cominho, hortelã, ou seja, coisas pequenas. Vocês procuram os pequenos detalhes, né? Mas estão se esquecendo do principal, né? Ter um coração piedoso, de ser caridoso, de ser fiel a mim, né? E não ser essa sepultura caiada aí que vocês são, né? Por fora é uma coisa, mas por dentro eu conheço o íntimo de vocês. Só a ganância, só a maldade, só a rancor, só a falta de perdão, só a impiedade. E Deus, ele não aceita a adoração de uma pessoa. Por isso, esses são alguns obstáculos para Deus receber a nossa adoração, né? Então, se a gente tiver algum problema, a gente tem que resolver esse problema. Lembra quando Jesus disse: olha, se você tem algum problema com seu irmão, né, antes de levar sua oferta no altar, antes de você adorar, você vai lá e se conserta com seu irmão. Para quê? Para que quando você ofertar, a sua oferta ela seja recebida pelo Senhor, ou seja, a sua adoração, o seu louvor seja recebido por Deus. E isso impede, muitas das vezes, nós recebermos de Deus as suas bênçãos, porque tem alguma coisa que falta que nos impede a nós darmos a Ele o perfeito louvor. E uma vida comprometida com impiedade também atrapalha a adoração, né? Há de se considerar Deus como imutável, como é. Há de se entender que para pecadores adorá-lo tem que ser através de Cristo. Isso implica em vida sincera, perdoada e regenerada para que possa adorá-lo em espírito e em verdade. Caso contrário, Deus ainda encobrirá o rosto do pecador. É nessa linha que Tiago orienta os que se chegam a Deus para adorá-lo, né? O livro de Tiago é o livro da prática cristã, né? Martinho Lutero teve até um pouco de problema ao traduzir o livro de Tiago, porque Tiago fala sobre as obras, né? Fé sem obras, ela é morta. Sabendo que Martinho Lutero, ele levantou as suas 95 teses, ele falava, né, e a palavra de Deus fala que o justo ele viverá pela fé, e verdadeiramente ele viverá pela fé. É pela fé em Cristo que nós somos salvos, né? Mas o pós-salvação, pós-Cristo, pós-cruz, ele nos manda o quê? Segui-lo, né? Aquele que quer se salvar, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Ou seja, vamos segui-lo. E para segui-lo nós temos que servir. Nós temos que praticar as boas obras, não para sermos salvos, porque já somos salvos em Cristo Jesus, mas para verdadeiramente, né, temos uma prática cristã. E o livro de Tiago fala justamente isso, né? Tiago capítulo 4, do 8 ao 10, que nós devemos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, né? Reconhecer quem nós somos para podermos o quê? Verdadeiramente adorar ao Senhor. E no final ele ainda fala assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, muitas das vezes, uma vida comprometida, né? Muitas vezes não, todas as vezes que uma vida está comprometida com a impiedade, isso atrapalha a adoração ao Senhor. Não existe, o ímpio está cantando hino. Ele está cantando hino, mas não está adorando ao Senhor. Porque para adorar ao Senhor tem que passar por onde? Tem que passar por Cristo, né? De acordo aqui com o nosso comentarista, passar pela cruz, tem que passar pelo Calvário. Fala-se muito de pontífice, né? Temos aí um novo pontífice aí na igreja romana. E o pontífice é o fazedor de ponte, né? Aquele que faz uma ponte até Deus, dos homens até Deus. E, na verdade, o nosso verdadeiro pontífice é Jesus Cristo, que é Ele que faz a mediação, é Ele que faz a ligação com Deus. Se nós queremos adorar a Deus verdadeiramente, precisamos dEle. Precisamos reconhecer que somos pecadores, confessar com nossos lábios que Jesus é o nosso Senhor, seguir os seus passos em santidade, buscando a perfeição. E aí sim, o Senhor ouve a nossa adoração, recebe a nossa adoração. E aí alcançamos, sim, o seu favor. A nossa conclusão diz o seguinte: concluímos que com a ajuda das três pessoas, né, ou melhor dizendo, das pessoas da Trindade Santa, o pecador pode oferecer a Deus uma adoração sincera e com conteúdo apropriado. Ou seja, aprendemos sim
que o Espírito Santo de Deus ele se faz presente quando nós adoramos a Deus. Que o Filho tem que se fazer presente e se faz presente para adorarmos o Pai. A Trindade ela é necessária para que venhamos a oferecer a Deus o nosso perfeito louvor, nossa perfeita adoração. Espero que os irmãos tenham entendido esta lição, espero que os irmãos tenham lido, que Deus abençoe a cada um de vós e semana que vem teremos uma outra lição. Lembrando aos irmãos que hoje à noite nós teremos a Ceia do Senhor, ela será ministrada online. Caso o irmão ou a irmã não tenha pego ainda os elementos da ceia, a igreja estará aberta na parte da manhã e a partir das 18 horas, quem quiser pegar os elementos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, pastor Alexandre, comigo, pastor Francisco Júnior, qualquer um dos outros pastores, pastor Moisés, pastor Josafá, pastor André, e nós tiraremos as dúvidas, né? E para que nós possamos ceiar ao Senhor, adorar ao Senhor, né? Que o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele venha falar conosco poderosamente, trabalhar poderosamente e possamos, que a Trindade possa nos ajudar a adorar a Deus nesta noite. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, fiquem na paz, orem por nós, orem pela Escola Bíblica Dominical. Estamos aguardando esse final de pandemia para que venhamos melhorar e muito a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todas as pessoas que têm nos ajudado. Irmã Maria, irmã Marlene Camargo, né? As irmãs Camargo, que têm nos ajudado. Pastor Alexandre, né? Que tem nos dado carta branca para podermos fazer a Escola Bíblica Dominical com excelência. E tenho certeza que Deus vai trabalhar poderosamente em nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.